E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade avançada, onde a gente vai analisar um pronunciamento técnico de extrema importância para concursos, seja da área fiscal, seja para a área de controle, ou seja, qualquer concurso público que cobra, né, os pronunciamentos técnicos acaba cobrando conceitos do pronunciamento técnico CPC 01, que trata da redução ao valor recuperável de ativos, também chamado aí de teste de recuperabilidade, teste de imparidade, impairment test, né? Tudo a mesma coisa, ou seja, este pronunciamento ele é top 5 ou top até 3, né? Ele é muito cobrado em provas de contabilidade avançada. Então, muita atenção, não deixe passar qualquer dúvida, né? Estou à disposição se pintar aí eventual dúvida que não seja respondida nos próprios vídeos desta aula, tá ok? Então, se te pintar alguma dúvida, né, mesmo assistindo a aula, você não conseguiu entender determinado conceito, pode entrar em contato comigo, tá ok? Então, vamos na tela, vamos começar a estudar aqui o CPC 01, que trata exatamente, olha lá, redução ao valor recuperável de ativos. Então, veja que o teste de recuperabilidade, em regra, ele é aplicado aqui ó, a todos os ativos, né? Em regra, a todos os ativos, admite-se em exceções, a gente vai verificar daqui a pouquinho. Então, olha lá, qual que é o objetivo do CPC 01? O objetivo, então, desse teste de recuperabilidade é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos, então, novamente, veja que ele está falando de ativos de forma genérica, estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. A gente já vai ver o conceito de valor recuperável, ou seja, valor de recuperação. Então, perceba que o objetivo primário do teste de recuperabilidade, ou seja, do CPC 01, é o que? É assegurar que o valor contábil de um ativo não esteja, olha lá, não esteja superior ao seu valor recuperável. Então, eu coloquei aqui, né, o valor contábil tem que ser menor ou, no máximo, igual ao valor recuperável, tá ok? Então, a gente já vai verificar o conceito de valor recuperável, tá? Mas tenha isso sempre em mente, então, que o objetivo do CPC 01 é verificar, então, se o valor contábil não está, né, superior, ou seja, o valor que exceda o seu valor de recuperação. Uma vez que o valor contábil é maior do que o valor de recuperação, e a gente já vai ver esse conceito, a entidade deverá então registrar uma perda, né, uma conta que retifica esse valor contábil de forma que o seu novo valor contábil, após o reconhecimento dessa perda, seja exatamente o valor de recuperação, tá ok? Então, toda vez que eu tenho um valor contábil que excede o valor de recuperação, que seriam aqueles benefícios econômicos futuros trazidos para dentro da entidade, né? Eu tenho que diminuir esse valor contábil, afinal ele não está refletindo, né, esses valores futuros de benefícios econômicos que serão trazidos para dentro da minha entidade, ok? Então essa é a lógica, eu não posso deixar um item contabilmente no meu ativo, por exemplo, por um valor superior, né, àqueles benefícios que ele trará para a entidade, seja em decorrência do seu uso ou de sua venda. Isso aqui já vai ficar mais claro para vocês, ok? Então esse é o objetivo principal. Bom, então veja aqui o CPC 01, ele em regra então é aplicado a todos os ativos, mas o item 2 ele já vem e já fala, olha, mas há exceções, há exceções. Então ele fala o seguinte, este pronunciamento técnico deve ser contabilizado, né? Nesse ajuste de perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto, então, há exceções, ou seja, há itens que não passam pelo teste de recuperabilidade. Por exemplo, estoques. Ora, por que estoques não passam pelo teste de recuperabilidade? Porque eles já têm um pronunciamento próprio que vai definir como a gente mensura os estoques. Então a gente vai estudar o CPC 16, que trata de estoques, e a gente vai falar que os estoques, né, a gente vai falar no estudo do CPC 16 que os estoques são mensurados pelo menor entre o custo de aquisição, daquele estoque, e o valor realizável líquido. Então veja que os estoques eles têm um teste de recuperabilidade próprio, né? Como se fosse um teste de recuperabilidade próprio. Então, evidentemente que se os estoques já têm esse teste próprio deles, ele não precisa passar pelo CPC 01, evidente. Então veja que essas exceções, elas existem exatamente porque os pronunciamentos técnicos que tratam dessas exceções já têm o seu mandamento próprio de mensuração, tá ok?
Então são exceções que já têm um ordenamento, um pronunciamento técnico que trata deste assunto, tá ok? Então, regra geral, todos os ativos passam pelo teste de recoverabilidade. Então, com exceção aqui de estoques, com exceção de ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos que devem ser reconhecidos de acordo com o CPC 47, ou seja, nesses casos a gente vai verificar lá no CPC 47 como a gente faz isso. Ativos fiscais diferidos também não fazem parte, a gente vai pegar o CPC que trata de tributos sobre o lucro. Ativos advindos de plano de benefício de empregado, a gente vai pegar o CPC que trata de benefício de empregados. Ativos financeiros que estejam dentro do alcance do CPC 48, a gente vai pegar o CPC 48 e verificar como mensurar esses instrumentos financeiros. Propriedade para investimento que seja mensurada a valor justo, a gente vai pegar o CPC 28, que trata de propriedade para investimento, e verificar. Veja que aqui ele fala que apenas aquelas propriedades para investimentos que sejam mensuradas a valor justo não passa pelo teste de probabilidade. Porque dentro do estudo do CPC 28 a gente vai ver que há duas possibilidades de mensuração, só para a gente explicar um pouquinho aqui. Uma propriedade para investimento, ela pode ser mensurada de acordo com o próprio CPC 27, que trata de ativo imobilizado, ou de acordo com o valor justo. Então veja que se a entidade escolher o critério de mensuração de acordo com o CPC 27, vai passar normalmente pelo teste de probabilidade. Afinal, o CPC 27 trata de imobilizado e imobilizado passa pelo teste de probabilidade. Mas, alternativamente, a entidade pode mensurar suas propriedades para investimento de acordo com o valor justo. Nesse caso, ela não vai passar pelo teste de probabilidade, porque o próprio CPC 28 já tem uma forma de mensuração própria para isso, ou seja, valor justo, ok? Não se preocupe, isso aqui a gente vai estudando ao longo do curso, né? Ativos biológicos relacionados à atividade agrícola que sejam mensurados a valor justo, líquido de despesa de venda. Então, ora, se esses ativos biológicos já são mensurados a valor justo, né, não tem por que passar pelo teste de recoverabilidade. O que mais? Custo de aquisição diferidos de ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhias de seguros, algo muito específico, né? Raramente isso aqui vai cair em prova. E ativos não circulantes, classificados como mantido para vendas em consonância com o CPC 31, que a gente vai estudar também em aula futura, tá ok? Então essas são as exceções, ou seja, itens que não passam pelo teste de recoverabilidade. Então, regra geral, todos os ativos passam, exceto esses itens que a gente acabou de verificar, tá ok? Vamos ver como é que isso aí pode cair em prova, né? Então, o pronunciamento técnico CPC 01 trata do valor recuperável de ativos. Nesse contexto, esse CPC deve ser aplicado na análise de recuperação de ativos classificados como alternativa A, ativos advindos de contrato de construção. A gente viu que não passa pelo teste de recuperabilidade, assim como ativos diferidos. Está na dúvida? Olha lá. Olha lá. O item B seria aqui os ativos de contrato de construção, né? E os ativos fiscais diferidos, a letra C aqui do item 2 do CPC, tá ok? Então isso aqui passa pela regra do CPC 47, esse aqui pela regra do CPC que trata de ativos fiscais diferidos e tributos sobre o lucro, né? CPC 32. Ativos mantidos para venda, a gente viu que passa pela regra do CPC 31, mercadorias passa pela regra do CPC 16, ou seja, esses itens não passam pelas regras do CPC 01. Agora, empreendimento controlado em conjunto, ou seja, eu tenho investimento, um ativo não circulante de investimentos, portanto, esse empreendimento controlado sim passa pelo teste de recoverabilidade, não é uma exceção. Portanto, a alternativa E está correta. Olha lá, isso aqui, né? Isso aqui caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal lá em 2014, na última prova, né? Com relação à redução ao valor recuperável de ativos, pode-se afirmar que a alternativa A. Esta técnica estão sujeitos à aplicação todos os ativos sem qualquer tipo de exceção. A gente viu que existem várias exceções. Alternativa B fala que este tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis. Realmente o ativo intangível passa pelo teste de probabilidade. E os ativos resultantes de contrato de construção. O contrato de construção passa lá pelo CPC 47, que trata de receitas atualmente, né? CPC 47 que entrou em vigor aqui em 1 de janeiro de 2018. Então isso aqui está errado. Alternativa C apenas aos ativos resultantes de contrato de construção, então já está errado, essa aqui é uma exceção, né?
E aquele sujeito à aplicação do valor justo, como os ativos biológicos, novamente, isso aqui também é uma exceção, né? Se ele é aplicado ao valor justo, ou seja, aquele valor de mercado a determinado item, não tem por que você passar pelo teste de probabilidade, né? Mensure-o pelo valor de mercado, ou seja, pelo valor justo. A alternativa D fala que tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor superior do que o passível de ser recuperável por uso e venda. Pronto, exatamente aquele primeiro slide que a gente viu, né? Olha lá, o objetivo é que o valor contábil, né, não exceda, não seja maior que os seus valores de recuperação, seja pelo uso e pela venda. Então a alternativa D está correta, é o nosso gabarito. Então, questão extremamente simples, né? Que caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal em 2014. A alternativa E não é aplicada aos imobilizados? Sim, é aplicada sim aos imobilizados. Quando a gente estudar o CPC 27, a gente vai aplicar o teste de comprabilidade. Aliás, até nessa própria aula a gente vai estudar diversas questões que são aplicados o teste de comprabilidade a imobilizados. Então, sim, os imobilizados estão sujeitos realmente à depreciação, mas também estão sujeitos ao teste de comprabilidade, tá ok? Então, isso aqui está incorreto. Mais uma questão para a gente confirmar, né, reafirmar esse entendimento. A entidade deve avaliar ao final de cada período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. No que tange ao ajuste para perdas por desvalorização de ativos, avalie os eventos a seguir. Então ele dá alguns eventos, vamos ver o que ele está pedindo, né? Os eventos passíveis de redução ao valor recuperável de ativos, né? Então vamos lá. Primeiro item, ele fala que o incêndio destrói o estoque de uma papelaria, acarretando uma perda de 10 milhões. Bom, isso aqui, então, se é um estoque, é o CPC 16 que vai, né, nos falar como a gente vai considerar essa perda, né? E não o CPC 01, ou seja, estoques não passam pelo teste de recuperabilidade. Então esse aqui, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.